Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tete a TT, podcast para a gente compartilhar algumas histórias do mundo da bola, curiosidades do futebol, sempre, toda semana, trazendo uma personalidade do futebol paranaense. Já aproveita e já se inscreve aí no meu canal, no YouTube, ATT Jornalista, e depois você pode compartilhar esse episódio do nosso podcast, do Tete a TT, com quem você quiser. E no episódio de hoje, quem fica tete a TT comigo é o Carlos Eduardo Soares. Conhece? Não? E se eu falar Ataliba? Com certeza esse você conhece. Nascido em Campinas, 43 anos, o volante fez história no Coritiba, no Atlético Mineiro, no Botafogo e no Japão. Casado com a Elaine, o Ataliba é pai da Mariana, de 18 anos, a Isabela, de 16 anos e o Gabriel, de 14 anos. Então, seja muito bem-vindo, Ataliba. Muito bom ter você aqui com a gente. Que alegria, amiga, poder estar compartilhando, né, nesse novo projeto seu aí, que está arrebentando, estou acompanhando, né? É sempre bom a gente poder conversar sobre futebol, principalmente pelo nosso querido Coxa, né? Uma história que mudou a minha vida, né? Um lugar que fez eu ser conhecido nacionalmente, ter a oportunidade de jogar fora do país, então vai ser com muita alegria a gente vai bater esse papo, fazer esse bate-papo aí com você. E não tem moleza, hein, Ataliba? O Tete a TT começa com a hora da verdade. Você promete dizer a Caraca, verdade? Só a verdade? sempre a verdade prevalece, né? Então vamos lá, vamos começar falando de apelidos. Vamos começar pelo teu apelido. Quer dizer, Carlos Eduardo Soares. Como é que foi para a Ataliba? A Ataliba era um jogador do Corinthians. A gente tem até É a isso. foto. Você se acha parecido com a Ataliba que jogou no Corinthians? Rapaz, eu não quando eu deixei o cabelo, poderia até ser, né? A Taliba foi um grande atleta, né, do Corinthians da década de 80, né, um ponta-direita, né, e como eu comecei na escola de futebol de atacante, pelo lado direito, né, então havia uma semelhança técnica, né, os professores achavam, e o professor Geraldo Damasceno me apelidou de Ataliba e ninguém me chama mais pelo nome, né? E até eu esqueço do nome muitas vezes, né? Quando tá no médico, chama Carlos Eduardo lá, até eu lembrar que sou eu, né? É. Então, tem esse apelido desde 7 anos de idade, então faz mais de 35 anos que me conheço por Ataliba. Mas foi mais pela característica mesmo física, né? E a posição que jogava, que o professor na escolinha apelidou e acabou ficando esse nome que marcou mesmo, né, para minha vida, tem um significado muito importante, né? Tem o Carlos Eduardo Soares Pessoa, né, ser humano que teve a graça de se tornar um atleta Ataliba, com essas duas junções aí formou esse cara que sou eu hoje com 43 anos. Agora, além de Ataliba, você já teve outros apelidos? Conta pra gente. Em casa, no futebol? Eu tenho uns lábios carnudos de negros raiz, né? Então sempre foi beiço dos irmãos, beiçuda. Teve essas realidades aí, mas na infância foi mais esses apelidos. Que eu me lembro também, né? Tem essa realidade. Mas os parceiros do futebol te chamavam de Tatá, que eu sei. Ah, isso aí você vê como que é, né? Nós temos um grupo lá da galera de 2003, eu sou meio que xereta da galera de 2003, que eu voltei em 2004, tinha jogado com alguns, né? A maioria realmente chama Tatá, né? O Tatá realmente são daqueles irmãos, assim, de pessoas bem próximas, né? Pessoas da minha família, minha irmã me chama muito Tatá, né? Meus amigos de futebol que frequentaram a minha casa, esse grupo aí de 2003, 2004, são uma galera que a gente tem um carinho muito grande e me chamam de Tatá também, verdade. Olha que honra, minha gente. O Tatá, tete a tete com a TT. Viu só? Tatá e TT. Ai, tô adorando. Taliba, qual que é a tua cor preferida? Olha, hoje eu tenho um projeto na Escola de Futebol, vermelho e amarelo ficou, né? Na realidade eu joguei em equipes de preto e branco, verde, então tenho carinho por essas cores, mas hoje por aquilo que representa a minha empresa também, o vermelho e amarelo tem um significado muito importante para mim. Você já praticou outros esportes? Nossa, tentei, mas não era muito bom não. Eu sempre gostei de outros esportes, eu fiz natação novo, né?
joguei um pouco de vôlei, assim, mas nada sério, né? Sempre foi a bola, foi pro futebol. O que que você não come de jeito nenhum? Jiló, sou ruim para legumes, mas não sou jiló, não como de jeito nenhum. E o, Nossa Senhora. e o que que você come de qualquer jeito? Nossa, eu sou carnívoro, meu. Eu gosto de churrasco. Se tiver um churrasco, tô dentro. Do que você tem medo, Ataliba? Olha, pegou, que pergunta, hein, velho? De nenhum Medo, bi. hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho melhor isso, né? Dentro de mim, da questão do medo, né? Essa semana, né? Meu pai ficou doente, né? E eu nunca perdi alguém muito próximo assim de mim, entendeu? Com sentimento de sangue, né? E meu pai completou 80 anos agora, né? E a gente até comemorou ontem, anteontem. Foi um dia muito feliz, especial, né? Assim, para nós como família. Eu tenho mais 3 irmãos, né? A gente é muito unido, tem um sentido de família muito, assim, aflorado, né? Meu pai e minha mãe são referências aqui. E aí, quando ele ficou doente, semana passada, ele teve tipo um micro AVC, né? Aqueles espasmos. Teve, convulsionou aí, rapaz, minha perna deu uma bambeada, né? Porque a gente fala que tá preparado para essas coisas. Ele Não tem tá. 80 anos, né? E aí eu vi que eu falei, olha, eu tenho a minha fé, eu acredito nisso, né? Aquilo que eu vivo, você me conhece bem, sabe daqueles meus passos aí, a gente está sempre se falando. Mas a hora que eu vi essa questão da perca, assim, de uma pessoa muito próxima, deu uma bambeada. Eu não sei se ia dizer medo, né? A realidade da perca também. Então, mesmo que a gente ache que está preparado, são situações que eu não tenho domínio, né? Ninguém tem, Ataliba. Isso eu digo pra você. Perdi minha mãe recentemente. Ninguém tá preparado. Tua banda ou Sim. teu cantor preferido? Olha, eu gosto de uma cantora católica, chama Ziza Fernandes, uma grande amiga onde ela é uma puta, uma baita de uma artista assim, né, uma profissional maravilhosa e eu sou fã dela. Teu ídolo no futebol? Um Nossa, só. ídolo, tá, assim, na realidade eu tive referência, né? É, Vamos falar do Ezequiel, ex-Corinthians, né? Que eu joguei na Ponte no profissional quando ele tava, quando eu subi, um cara que me ajudou muito, né? E me dava dicas importantes, principalmente comportamento dentro de campo, é, as questões fora de campo me ajudou a renovar o contrato, meu primeiro contrato. Então eu gosto muito do velho Zico, eu falo assim, né? Que ele foi um cara importante nesse processo de campo para mim. Agora vamos começar a falar, resenhar sobre a tua carreira. Como um bom campineiro, você começou na base da Ponte Preta. Como que foi esse começo? Você fez teste, fez peneirada, passou de primeira, você até falou agora há pouco que começou jogando como atacante. Como que você foi parar volante? Ainda bem que foi recuando, né? Que o atacante tem que fazer gol, não fazia gol em ninguém, né? Mas assim, na verdade eu comecei na escolinha Esteira de Ouro aqui em Paulínia. E a partir de lá começou a ter uma safra positiva de garotos que eram. Eu sou de 79, 77, 78, começou muito atleta para Ponte. Eu era o mais novinho da turma, mas eu sempre jogava com eles. E o Lara, né, que é pai de um amigo falecido também, esse cara foi um cara muito importante nesse processo. Eu lembro que eu ficava enchendo o saco para levar para Ponte, né? Falei, me leva para Ponte, me leva para Ponte, me leva para Ponte. Que Só que pidão! eu era muito novo, não tinha. É? Que pidão! Não, pidão pra caramba. Personalidade minha que fez eu ser atleta. É. Desde novo, né? Então eu peguei e na Ponte, como era garotos mais novos, mais velhos, 12, 13 anos, eu com 11 anos, ele falou: Você aguenta? Um dia eu falei: Eu acho que eu aguento, me leva lá pra você ver se eu não arrependo esses caras aí. Aí ele me levou, eu com 11 anos, no primeiro dia já passei e joguei dos 11 aos 19 na Ponte Preta. E aí, em 99, você chegou no Curitiba. Conta pra gente como que era o Coxa na época que você chegou. Era uma época complicada, que estava vivendo aí um jejum de títulos, né, no Campeonato Estadual. Mas como que era o Curitiba? Qual foi a tua primeira impressão quando você chegou no Coxa? Na realidade, o mundo não era igual hoje, né? Ter essa rede Nada. social que você tinha informação.
Eu tinha informação de tudo, né? Então eu É. cheguei, eu lembro que eu tinha subido para o profissional da Ponte em 97, Olha aí que 98 novinho. que eu pensei que eu, você vê novinho, né? Magrinho, tal, carinha lisinha, tem um tempo bom. Foi quando chegou, aí foi muito bom mesmo, um puta lugar que eu tenho um carinho enorme, porque o Curitiba mudou a minha história mesmo. E quando 98 eu estava na Ponte Preta, né, não foi um ano muito bom. Começou bem, que eu fui finalista da Taça São Paulo de Júnior e tal, mas é um ano que eu joguei pouco no profissional, tinha jogado mais em 97. Aí em 99, 98 a Ponte estava na primeira divisão do Brasileiro, que em 97 a gente subiu, né? De 97 para 98 a gente teve o acesso com a Ponte. E aí em 98 eu pensei que eu ia jogar o Brasileirão, joguei muito pouco. Aí tinha um treinador que veio na Ponte, né? E que eu gostava, era o Pedro Rocha. E o Ronaldão estava aqui também. Já, mas só que o Ronaldão ele virou o ano e ficou. Entendeu? Aí ele. E chegou uma época que eu vi que eu não ia jogar com aqueles caras, entendeu? Falei, os caras não vão me pôr pra jogar aqui não e eu Vou tenho que ir vazar. embora. Eu já queria, já tava namorando, queria ajudar meus pais, né? Já tava meio com um relacionamento mais sério, querendo algo mais pra frente. Falei, tem que sair daqui senão eu não vou ganhar dinheiro, não vou sair desse lugar, não vai dar certo. Aí o Regis Pitbull foi para Ponte, para Curitiba, saiu emprestado da Ponte para Uhum. Curitiba. E aí antigamente tinha aquela questão de uma contrapartida, né? O diretor empurrava um outro que para ver que dava, que eles queriam que ele fosse para uns times do interior. Eu falei que eu não iria para aqueles times, que eu acho que eu poderia jogar em alguns clubes maiores. E acabou por causa da indicação do Ronaldão, do Pedro Rocha, né? Que tinha relacionamento com as pessoas do Curitiba na época. Acabei indo. Quando eu cheguei aí, o cara perguntou, a primeira entrevista, cara, você veio jogar no Sub-20, né? Nos juniores? Eu já dei uma pelada, eu falei que eu Já tava queriam 3 anos te, profissional, né? já queriam te mandar Mas pro aí foi juvenil. Não, já queria. Eu falei, que juvenil, pô, vim aqui pro juvenil lá. Mas assim, aquela questão do profissional. Mas eu cheguei no Curitiba realmente. Tinha essa realidade de estar 10 anos sem título do campeonato estadual, uma dificuldade muito grande, estava perdendo muito clássico quando eu cheguei, na época era o Mauro Sim. Fernandes. Eu lembro que estava, nossa, aí eu cheguei no treino, né, meio que com uma intensidade aqui do estado de São Paulo, né, nego mandando ir mais devagar no treino, e eu com uma sede de vencer. E aí fui tive poucas oportunidades com o Mauro, entrei no jogo contra o Bahia na Copa do Brasil, meio que bem. Aí, nesse meio termo, o Mauro Fernandes caiu. Eu falei, caraca, agora o bicho vai pegar. E Aí até veio era o Abelão. Nedo Xavier. Mas aí antes disso era o Nedo Xavier, né? E eu lembro que eu tava jogando pouco, tendo pouca oportunidade, né? Porque tinha bastante cara de qualidade, o Strui, o Luiz Sim, era Carlos, um o timão. Nascimento. Era um Pô, os timão caras tinham uma esse. história dentro do clube, Mozart. né? O Moza não tinha subido ainda, tava subindo e tal. Porque o Moza chegou na mesma realidade que minha, ele tava no Júnior, foi pro profissional. Tanto que eu tenho amizade com o Moza da hora, porque essa Logo ele época vai nós foi vir meio aqui. igual. Logo ele vai vir aqui. Ele Tô é fera. esperando, hein? Tô esperando, Mozart. Ele é fera, aquele cara é Vamos fera. derrubar as E a histórias gente dele. conversando nesse. E não, ele tem, puta, ali tem o Biro, tem história pra caramba ali. Aquele ali é internacional, aquele lá é outro nível, né? É. E dentro dessa realidade, eu fui tentando ganhar espaço. E aí eu lembro que o Nascimento tinha machucado e tal, o pessoal tava machucado e tinha um jogo contra o Operário e Ponta Grossa. Aí eu, fui treinar, o Nedo improvisou o Sandro que foi treinador aí, de zagueiro de volante. Mas eu fiquei louco. Eu lembro que era o falecido Eduardo Maluf, né? O diretor é Eduardo Maluf, né? Como que era o nome dele? Seu Maluf. Um senhorzinho que era diretor Caluf. na minha época. Caluf. Caluf, Munir isso. Caluf. Munir Caluf, isso mesmo. Aí o seu Munir, senhorzinho e tal, gente boa. Aí tava na sala dele o Neto Xavier e eu fiquei sabendo que ia ser mandado embora 3 atletas. Eu já tava Ai, meio novo ai, já. ai. Ó. E eu tinha um contrato que eu não sabia que era de 3 meses e poderia me devolver qualquer hora. E eu não sabia disso. Tinha uma cláusula lá que foi o clube, acho que empurrou,
E eu não sabia, mas eu vi que ia sair mandar embora 3 caras. Eu falei, cara, eu nem joguei, será que esses caras vão mandar embora? Aí Ixi. era o Dedimar, o Lima, zagueiro, e tinha mais um que eu falei, cara, deve ser eu, não é possível. Ah, eu fui na sala do Neda e do Munir, seu Munir. Falei, ô, gente, pô, eu tô aqui, vocês não me dão chance, né, meu? Vamos mandar embora? Me dá 30 minutos aí pra me mostrar quem que sou eu pra vocês. Ó, pidão de Né? novo. Cara de pau Eu, de novo, então, hein? cara de pau. Se não Falei, cara, fosse não tem tua nada a cara de perder. pau, cara, se não fosse tua cara de pau, olha. Não ia ser jogador, né? É. Aí eu peguei e falei isso pra eles, aí o Nedo falou assim, tá bom, eu vou te pôr meia hora pra jogar. Eu falei, tá bom, pode pôr. Você vai ver quem eu sou. E nisso o Abelão tinha chegado. Aí a pré-eleição, o Abelão participou, tudo, falou, deu uma dura em nós naquele grupo, tal, falando dos clássicos que nós tínhamos perdido e tal, não sei o quê. Aí eu peguei meia hora, me preparei demais com aquele jogo. Aí a realidade foi que em 30 minutos, tudo que eu não tinha feito na vida até aquele momento eu fiz. Eu entrei, dei carrinho, dei chapéu, chutei no gol e corri o campo inteiro. Aí eu descendo pro túnel, o Abelão tava dando entrevista. Ele falou assim, a hora que eu passei, ele falou assim, ó, eu achei meu xodó já aqui desse time. Aí apontou pra mim. Falei, caraca, minha vida mudou. Aí chegou no outro dia, na segunda-feira, né? E, pô, tudo jogador fera lá, né, cara? Nascimento, Instruz, cara. Aí ele pegou e falou assim pra mim, é tudo isso mesmo? Eu falei, não, tem muito mais guardado, que lá foi só o começo. Então, tipo assim, eu já chamei, eu falei, eu tenho que dar um jeito de chamar a atenção. É. E chamou a E nisso responsabilidade junto, né? Acabou chamando a eu falei, ou eu responsabilidade. assumo, e eu não queria voltar para a ponte, né? Porque eu sabia que ali meu mercado e a ponte estava num momento bom, 99. Falei, vai ser aqui que eu vou fazer minha vida. Então a minha história no Curitiba foi bem interessante. E eu falo que a minha vida mudou sempre em 30 minutos, eu falo, né? Vamos falar um pouquinho mais desse título de 1999. Você lembra bem do último jogo, que foi no Pinheirão? O Nascimento, até quando participou aqui do Tete a TT, contou uma história que o Darcy esqueceu o celular no hotel. Foi isso Isso mesmo? mesmo. Foi isso. Nós falamos o passarinho, né? Chamava ele, né, de passarinho. Passarinho esqueceu e aquele jeito dele, o bicho tem uma personalidade quieto, mas ao mesmo tempo uma personalidade, esqueceu, tivemos que voltar, botar rolo. E ainda bem que ele ainda desconcentrou um pouquinho para fazer aquele gol, né? Porque aquele gol lá mudou toda a minha história, né? O clube. Tanto que no brasileiro depois a gente ficou tão mal que nós todo dia tinha alguma coisa, tinha alguma fraternização do título do Curitiba. Né? Então foi histórico mesmo, né? Esse grupo, nossa, manda a foto assim. Esse dia foi muito especial que eu joguei, né? Primeira vez no estádio com essa imensidão, torcida coxa branca aí, né? 40 mil pessoas, um jogo, eu Eu lembro tava desse lá. jogo. Eu tenho certeza que você tava. Ataliba, Seu João eu Miranda fui dele, no jogo o no Kleber Couto, lá. fui no meio da Ah, semana na Vila Olímpica e fui no Pinheirão no último esse. jogo. Tava em todas, né? Você tava, né? Verdade. Até E hoje aí, tô. esse jogo eu lembro que eu tirei um gol, cara. O Washington ia fazer o gol. Eu me joguei na bola, a bola passou do Gilberto, eu dei um carrinho, a bola passou por cima do Washington, né? Eu tinha jogado com ele na ponte, falei, aqui você não vai fazer gol não, meu filho, aqui nós vamos ganhar esse negócio aqui, porque aqui tá precisando pra caramba. O Paraná era uma referência muito forte na época, Deus né, o Fê? livre, a Então, torcida coxa não aguentava mais perder pro Paraná Clube na década de 90. Só, verdade só mesmo, né? apanhava, né? Então, não, demais, né? Então, aí, na realidade, como não tinha essa informação, você não tem noção da grandeza, né? Porque o meu mundo era essa região aqui, né? Eu joguei a vida inteira na Ponte, Campeonato Paulista, tal. Então, quando eu cheguei em Curitiba, você não tem a noção da grandeza, né? Do clube, por causa de informação mesmo, daquilo que é o mundo que eu vivia, né? Não chegava até aí, mas aí quando eu cheguei aí e vi tudo isso, né? E fui tocando dessa realidade, porque antigamente o campeonato estadual era tinha uma valia muito grande, né? Não é igual hoje, assim, né? Sim. Que o brasileiro é ao longo do tempo. Lá não, nós ficava 6 meses disputando o campeonato estadual, então tinha uma importância muito grande e o Curitiba estava ferido, né? 10 anos sem ganhar nada, o clube passando por perrengue, né? Por dificuldade, e a gente conseguiu mudar essa história. Então
esse título não só marcou o Curitiba, como a minha vida, né? Marcou a história minha dentro do desporto, né? Do ser profissional do Ataliba, ali mudou a história totalmente daquilo que eu me tornei pro futebol, né? Tudo aquilo que o futebol me deu. Agora, Taliba, em 2002 você foi pela primeira vez para o Japão e voltou. Não chegou a jogar no Japão e voltou para o Curitiba. O que não deu certo lá na tua primeira ida para o Japão? A primeira vez eu fui emprestado, né? Eu fui com um passe estipulado na época. E eu joguei o começo e eu tive uma lesão de tendão. E lá, né, no Japão, o procedimento médico deles, eles têm muita estrutura, mas o procedimento médico toque, né, que tem aqui no Brasil, de recuperar logo para ter atividade, né, até a própria medicina com remédio é um pouco diferente, né. E na época não tinha esse intercâmbio que eu poderia vir aqui no Brasil tratar. Eu pedi, mas não deixaram. E eu fiquei 2 meses e não conseguia voltar a jogar, porque eu tinha muita dor no tendão de Aquiles. Quando eu voltei para o Brasil, 15 dias eu estava jogando, né? Então, foi mais por essa questão, não deu certo, né? E acabei voltando aí eu voltei em 2002, né? Ainda terminei um pouquinho do Campeonato Brasileiro para o Curitiba, que já era o Bonamigo, né? Já estava o Bon, na comissão dele toda. E essa lesão que realmente me atrapalhou no Japão. Aí eu voltei em 2002 e em 2003 eu fiquei um pouco no estadual e depois eu voltei para o esporte, né? Eu fui emprestado para o esporte o ano todo, 2003. Mas o importante, Taliba, é que em 2004 você estava no Curitiba, no título da Arena da Baixada. Nossa, esse é bom demais. Conta pra mim esse sentimento, esse momento de 2004, ser campeão na Arena da Baixada, o bicampeonato pro Coritiba, né? Pra você aí ser campeão na Arena. Conta, descreve um pouco dessa sensação naquele dia. Não, ali... E tem essa rivalidade, né, Tê? Eu tenho respeito por todos os clubes, né? Somente hoje trabalhando com isso e com o futebol. Mas essa rivalidade que tinha aí, né, e estava embutida em mim, né, porque eu sou uma cria, porque eu cheguei novo, né, mesmo profissional, eu uma cria coxa branca, né, vendo essa foto aí, isso é bom demais, né, isso a gente até emociona, porque é a nossa história, né, tanto esforço para ganhar, né, e a gente, em 2000, né, eu errei na final no jogo contra o Atlético, né, no primeiro jogo em casa. E em 2000 a gente foi um ano muito difícil pro Curitiba. Nossa, isso aí é bom demais, hein, ver, né? Que tal? Só um time fera esse aí, né? Só tinha nego bom de bola, né, meu? Nesse time aí, tá louco. Que coisa legal, né? Olha esse abraço, hein? Coronel. Esse aí era fera. Bravo, mas disciplinador, mas que eu tenho um carinho pro Antônio Lopes, tá louco. Demais, que eu me dava bem com ele, que eu sempre fui bem disciplinado, né? Então, um cara que me ajudou muito. Em 2004 foi um ano maravilhoso da minha vida profissional, né? Foi, Taliba, 2004 foi um... Oi. O Reginaldo Nascimento até falou sobre a união desse grupo de 2004, o fechamento que esse grupo tinha. Para você, foi isso que fez a diferença nesse título? Total, né? Porque eu tinha ganhado aquele título em 99, né? Que tem muita mão do Abel, né? Que nós perdemos um clássico pro Paraná de 6-1 e ele saiu do vestiário falando que a gente ia ser campeão. E desse 2004, né? O Atlético um baita time também, né? Sim. O Atlético sempre com time competitivo, todas essas feras que viraram na aí, fase né? final do Campeonato Brasileiro, né? Foi vice-campeão brasileiro em 2004. Então tinha um baita de um time, um baita Fernandinho, Jats, né? Cocito se pegando todo jogo. Eu falo com o Cocito hoje, né? Ele fala, nossa, nós dois furava a bola. Era Coicito mesmo? Coicito. Não, o apelido. Não, o apelido dele é Coicito. De tão fino que ele era em campo. Era isso mesmo? Nossa Senhora. Era bruto. Nós dois, a gente se encontra, a gente dá risada, né? Porque nós dois nos clássicos o bicho pegava, né? Eu passei a mão na cara, porque as coisas que a gente disputava lá dentro era legal. Mas esse grupo 2004, né? Ele teve uma mescla importante, né? Jogadores referências dentro do clube, né? Por estar mais um tempo e saber da importância de vestir essa camisa, de ganhar um título daquele.
jogadores que, por exemplo, veio o Aristizábal com meio joelho, jogava muito mais que muita gente, né? Porque o Aristizábal era brincadeira que esse cara jogava. Brincadeira, brincadeira. Tuta, Luiz Mário, puta, jogadores vencedores com a mescla ali, né? Ainda, aí o Flávio, eu lembro que chegou, né? Tinha um Miranda, Rafinha, né? Uma galera boa que apareceu, Wagner, tinha os meninos André Nunes, tinha uma galerinha que começou a mesclar, que aumentou o nível de competição interna, que era importante, né? E o Antônio Lopes, disciplinador, né? Estrategista, e no jogo, nas duas finais, a gente bem estratégico, conseguiu anular as principais peças, né? Que eu falo que o volante ele aparece nas grandes finais, né? Então, eu, Nascimento, o Egídio, o Pepo, nós tínhamos uma função importante para que esses caras pudessem desfrutar do futebol deles e decidir, né? Que realmente os caras foram todos decisivos nos jogos importantes. E nós, né, tínhamos uma função de parar aquele meio campo que Fernandinho, Jadson, eu principalmente no Fernandinho, no Jadson, né? Eu, Egídio, o Roberto, né? O Roberto Brum, toda essa galera teve que estar muito atento, porque realmente foi jogou mais eu e o Egídio esses jogos, né? Então eu, Negão lá, o Egídio, a gente colocou toda a nossa força para que eles pudessem decidir. E você ganhar na arena realmente é uma coisa aí, que não acontece todo o tempo, né? Principalmente uma decisão, então foi de uma valia muito grande para minha carreira, e um jogo que eu tenho uma lembrança muito. Eu lembro o Adriano, né, cara? O Adriano sensacional, meio que machucado, cara. Nesse Foi pro Jusemar, sacrifício, cara. né? Foi pro sacrifício. Então, assim, tinha algo diferente que trazia. E aquele gol final do Tuta, né? É uma coisa que não tem explicação, que até hoje você vai ficar falando e a gente vai ficar pulando, né? Ataliba, Tem jeito. pra mim, como torcedora do Curitiba, é o Atletiba mais inesquecível da minha vida. Não adianta, já me perguntaram isso diversas vezes em entrevistas, eu falo. Sim. Foi aquele Atletiba da final de 2004. Só que em 2004 também teve um BO com você no Coxa. Você lembra? Teu nome não tava no bid. E aí, minha gente, eu nunca vi Giovanni Gionedes e Domingos Moro tão revoltado. Os homens ficaram loucos. E aí, o teu nome não tá no bid, resultou a perda aí de 6 pontos pro rival, pro Atlético. Como que foi isso, além dos pontos que o Coxa perdeu? O Coxa foi multado em R$5.000, né? Na época, bastante dinheiro, hoje pode ser irrelevante, porém, na época foi uma grana. Como é que foi isso? E aí, foi culpa de quem? Conta, Taliba. Não, na realidade, é assim, tem a questão administrativa, né? E eu sempre renovei meus contratos quando eu saí do Curitiba. Então eu saí do Japão em 2002, eu estendi o contrato até o final de 2003. Aí eu voltei do Japão, em 2003 eu renovei até 2004, porque eu fui emprestado para o esporte. E nessa transição, quando eu voltei, não foram lá e reescreveram, né? Lá fizeram todo o trâmite que tinha que ser feito para que o meu nome fosse dar no bid. E como eu era emprestado, eles achavam que não tinham essa necessidade. Mas só que aí eu acho que o Fluminense entrou e ficou sabendo que o meu nome não estava no bid. E nós estávamos começamos bem o brasileiro. E a gente perdeu 6 pontos para o... A gente perdeu 6 pontos para o... Pro rival. Eu nem lembro se foi pro Atlético. Foi pro Atlético Paranaense, eu acho. Foi ser, não nem lembrava que era pro Atlético. E nisso, né, meu, puta problema. A gente tinha começado bem, a gente tava lá entre os 8 primeiro, chegou a ficar entre os 6 primeiro no começo, né? A gente perdeu 6 pontos e depois disso atrapalhou nossa campanha. Esses 6 pontos fizeram muita diferença, né, para nós. Porque nós era um time competitivo, que empatava fora, ganhava alguns jogos dentro. Time equilibrado, né? Não um grande time, mas um time equilibrado para o brasileiro. E aí isso acabou afetando. Eu lembro que teve demissão do Fábio, um grande amigo meu que me recebeu no Curitiba. Eu fiquei muito triste com essa situação aí, muito mesmo. Agora, 89 jogos com a camisa do Coxa, quantos gols você fez? Eu fiz 3 gols, acho aí, 4 3 gols. 3 gols. Sim. Vamos rever? Quer ver de novo, Taliba? Lógico que eu quero ver, tá louco?
Então vamos lá, vamos começar pelo gol de 2001 contra a Ponte Sim. Preta. Esse aí eu judiei de meus amigos, hein? É. Esse aí era tudo meus comparsa. Isso aí é Eu zoo eles até literalmente, hoje. isso é literalmente a lei do É. ex, né? Lei do ex total, tinha que mostrar, né? Não podia deixar passar, né? Tá aí, esse Não gol da valorizaram o Taliba, negão, tem que. É. 2001. Tem mais um aqui, gol de 2004, a gente vai ver agora, numa vitória do Coxa contra o Cruzeiro lá no Mineirão, a Taliba. Isso. Foi mesmo. Aí, ó. Quando eu joguei. É isso mesmo. Foi o Brasileirão, né? Jogão isso aí. Ó, Nosso marcar time gol era no redondinho Mineirão, também. marcar gol no Mineirão não é pra qualquer um ainda, mais volante. Você vê? E eu só marcava ainda. Aí quando esse aí foi meu cartão de visita quando cheguei no Atlético Mineiro. Todo mundo falava desse jogo aí, né? Justamente agora é nosso Legal. assunto, o Galo. 2005 você foi pro Galo, pro Atlético Mineiro, 34 jogos e daí no Galo você fez 2 gols. Você teve também Sim. uma identidade com a torcida do Galo, com o time do Atlético Mineiro, né? Não, no Atlético foi um tempo difícil assim, né? Realmente eu me preparei para ir para um clube da Aí, expressão ó, do a figurinha Atlético, aí, né? ó. Também. Você vê, Galopédia, ela é questão de amor e ódio, né? Foi um ano difícil para o Atlético. Ele escapou do rebaixamento em 2004, tentou montar um time em 2005, esse time caiu também. E eu fui afastado do Atlético antes de terminar o contrato, entendeu? Mas só que assim, eu era quando eu fui afastado, é o cara que tinha mais jogado, né? Foi uma situação assim não muito boa, mas assim, um lugar que eu aprendi muito, porque a torcida do Atlético é maravilhosa, assim, no sentido de, pô, elas, que torcida, né, também, para incentivar, clássico no Mineirão, coisa mais linda jogar um clássico também, Atlético e Cruzeiro, né, coisa boa demais. Mas foi um ano difícil, mas assim, voltei a jogar com o Luiz Mário lá no Atlético, tinha atletas de ponta, né, Rodrigo Fábio, Darley, Marques, Euler, e nós não conseguíamos ganhar, Rubens Cardoso, Fábio Júnior, atacante. Então, assim, um time bom que não conseguia ter resultado de campo. Então, isso aferiu. O Tite foi meu treinador lá também, né? Então, infelizmente, as coisas não andaram muito bem no Atlético. Eu só fiquei esse período do primeiro ano de contrato lá. Depois eu segui pro Botafogo. Depois passou pelo Botafogo, passou pelo Sport, passou pelo CRB e aí foi parar no Japão. Kyoto Sanga, cidade de Kyoto. O que você comia lá em Kyoto, Ataliba? Cidade tradicionalíssima, né? Histórica do Japão, né? Que tem pô, lugares maravilhosos para passear. O Japão é maravilhoso ter. Estados Unidos todo mundo acha que é bom. O Japão é maravilhoso, um país muito bom. E lá a comida tem de tudo, né? Eu Você não, comeu aquelas realmente eu não coisas? gosto. Você comeu escorpião, Ah, comi... minhoca, aqueles negócios? Não, isso aí não. Isso aí tem Ah, mais lenda então do que não foi pro história, né? Japão? Não foi. E aquilo que falou, eu sou meio seletivo, né? Então eu Aprendeu tinha a uma comer vida de meio que palitinho? Então, tem que aprender também, né? Na concentração não tinha jeito, você tem que... E em 2008 eu voltei mais maduro também, né? Já estava com 28 anos para 29 anos, então já sabia o que queria. O Japão esse ano foi muito bom, 2008. Nossa, eu queria ter ficado no Japão, infelizmente eu não consegui, por vários fatores também, né? Não deu certo de eu dar sequência, mas um lugar que eu tenho um carinho enorme, um lugar que eu aprendi. A minha empresa ela tem como muita coisa do Japão hoje, né? Então é um país assim que eu tenho uma satisfação ter passado por 2 temporadas, né? Distintas, mas ter feito, entendido um pouco a cultura, né? Entendido um Aprendeu pouco a tudo falar aquilo alguma coisa, que... Taliba? Alguma palavra, algum palavrão? Não, fala, Ah, só o fala básico, aí, né? O fala aí, básico fala aí, você... fala aí, fala. Nihongo Karanayo, né? Mete a Musukashi, né? Não falo japonês, porque japonês é muito difícil. Então, essa frase eu decorei pra caramba quando apertava, né? Eu falava que não entendia, porque japonês é muito difícil, né? Então, Mas foi assim um país, porque ele te dá uma estrutura dentro... Você chega com o atleta que vai, né? Vai tudo estruturado, né? Pra família, pra você desenvolver seu trabalho de campo. Então, nossa, eu sou apaixonado pelo Japão. Meu Deus, é um Agora país que eu tenho um carinho muito grande. você fez um gol lá no Japão
E eu achei esse gol na internet. Vamos dar uma olhada. Só que esse gol eu quero acompanhar com áudio. Tá? Japonês. Com áudio. Escuta, pega só essa narração. 後ろからのフィードミルがここまで多いサンです。佐藤優斗、当たり場、佐藤優斗、佐藤優斗、横に入れて当たり場、かわす、シュート、先制ゴール当たり場、戻ってきた当たり場、京都サクラ FC、先制ゴールは3試合ぶりの出場当たり場、リーグでは初ゴールになりました。移籍初ゴールになりました。落ち着いたいいゴールでしたね。J1 ではこの2002年神戸で在籍して以来の6年ぶりに J を復帰していたその6年ぶりの J1 でのゴールになりました当たり場。本当に落ち着いてましたね、最後のシュート、はい、ただ僕はその前のね佐藤優斗のプレーですね。そうですね、彼のやっぱり、当たり場へパスの後ろからのフィードというのはここまで。Daí, Ataliba. Você entende alguma coisa? Atalibação. Você entende alguma coisa da narração? Ah, não, isso aí não. Isso aí é difícil, né? Nada. Eu falava o básico, assim, né? Na realidade, eu fui me adaptando ao... Na segunda vez eu fui melhor preparado, né? De não levar a cultura brasileira para lá, mas viver a cultura japonesa, então foi diferente. Comecei a estudar para poder me comunicar melhor, né? Para ter um vestiário, um ambiente mais agradável, tudo aquilo que... A primeira vez que eu fui, estava com a cabeça no Brasil, que fui com os objetivos realmente financeiros, queria ajudar minha mãe, construir minha casa, então a segunda passagem foi mais tranquila, porque eu fui mais leve, para viver tudo que o país tinha para me oferecer, não só dentro de campo, mas fora, né? Então, meus filhos eram pequenos, né? O Gabriel tinha 6 meses apenas. Então, para a família foi muito bom esse período em 2008 lá. Gente, o narrador japonês narrando o gol do Ataliba, mais desesperado que eu narrando o gol do Coritiba, gente. Taliba-san. Taliba. Ataliba, aí você voltou do Japão, deu um rolezinho, uma passada por alguns times do interior de São Paulo e foi pro Irã. Gente, Shardani Tabriz. Onde fica a cidade? Shardani Tabriz. Onde fica a cidade de Tabriz? O que tem para fazer no Irã, Ataliba? Tabriz, chama a cidade de Tabriz, que é ao lado, ela fica mais para cima, ali do lado da Turquia, né? É o lado Turquia que a gente fala do Irã lá. Então, eu já estava rodando aqui, já estava querendo parar, porque eu estava vendo que minha performance não estava muito legal. Aí eu comecei a jogar no time da cidade aqui, de Paulínia, da cidade que eu sou, que ela tinha um projeto nesses campeonatos paulistas de, né, segunda divisão e tal, e já com um projeto de carreira de dar sequência, né, dentro do futebol. Aí veio um cara, fez uma proposta, fui negando até uma hora que não teve jeito e eu fui pro Irã. O que tem para comer no Irã? Arroz, carneiro e frango, né? Bastante arroz, muito carneiro e muito frango. Mais difícil, um país mais difícil por causa da cultura, né? Só que um país que tem bastante dinheiro, né? Um país que o futebol é bastante competitivo, o povo apaixonado por futebol, né? Pela questão da fé religiosa, lá, determinar a fé política, né? Como que funciona o país. Um país um pouco mais fechado, mas eu sempre onde eu fui com a minha família. Não foi fácil, né? Um ano, assim, desportivamente muito bom, né? Tudo dando certo, que eu fazia dentro de campo, mas fora de campo um país um pouco mais difícil para viver, né? Mas, assim, a gente fala aqui em casa, né? Foi o país que a gente aprendeu a ser família. Nós éramos família, mas a gente entendeu o sentido de ser família, que era um pelo outro mesmo, né? Um ritmo de vida totalmente diferente, que lá você treina final de tarde e noite, né? Que é muito quente. Né, os costumes diferentes que a gente está acostumado. Sim. Com todo o respeito que eu tenho por Irã. Então, para minha esposa realmente foi muito difícil, né, viver lá, né, então isso pesou para não dar continuidade. Aí ali também já foi um ponto para mim decidir parar de jogar futebol e dar sequência nos outros projetos que eu tinha pessoais, entendeu?
Qual o lugar mais bonito que você já conheceu, Ataliba, nessas andanças aí do mundo da bola ou nas férias? Na realidade, eu gosto muito de Japão, né? Na época do outono, lá tem umas flores bonitas, né? Que eu falo, nós estava até com meus filhos esses dias falando, eu nunca vi umas flores daquela, né? Esqueci o nome, Sakura, um negócio assim. Mas é ali em Tóquio, né? A região de Nagoya, eu gostava muito do Japão, gente. Nossa, Japão, país que eu curti demais, assim, né? No segundo ano, principalmente, eu aproveitei tudo que o Japão tinha, né? Na condição de atleta, né? De ser um pouco melhor remunerado, ter uma estrutura melhor com tudo ali de suporte, então eu consegui. O Japão você tem que tomar cuidado para não pensar que você está passeando, né? Porque tem muita coisa para você fazer, né? Você abre a porta do Japão, é parque, nossa, tem tudo lá que você imaginar. Então, um país que eu tenho um carinho muito grande e realmente o Japão foi um dos lugares mais bonitos que eu vi e todas as situações que eu vivi. E eu gosto muito do nosso Nordeste aqui, né? Nordeste brasileiro, eu morei em Recife, Maceió, passei em Natal, Só lugares que lugar eu ruim, gosto hein? muito. Só lugar ruim, nossa, coisa boa, tem que voltar a jogar, eu falo para minha esposa. Agora vamos falar um pouco desse teu momento atual, momento da carreira como empresário, né? À frente aí da sua empresa, a AT5. Conta pra gente como que é o teu dia a dia hoje como empresário e o que te levou a optar pela carreira de empresário e não pela carreira de treinador, de auxiliar técnico, de comentarista, como muitos outros. Na realidade, quando eu parei, né, o Luiz Carlini, que administrou minha carreira durante todo esse período, né, dela profissional, ele já me embutiu dentro do escritório dele, que é um escritório que já trabalhava com atletas de ponta, né, Ramires, Alex, Denis goleiros, caras disputando Copa do Mundo, seleção brasileira, né. Então aprendi muito, né, com ele, fiquei 3 anos nessa empresa, né, e aprendendo. E aí em 2015 eu sou de Paulínia, uma cidade aí de 120 mil habitantes hoje aí, e na época quando eu parei tinha acho que 80 mil habitantes, com uma defasagem na questão de formação no desporto, né, na modalidade de futebol. Aí bateu aquela vontade, eu abri um espaço esportivo e ali eu comecei a ter escolinha de futebol. E dessa escolinha de futebol comecei a formar atletas ali dentro, né? E ali eu comecei a abrir uma hold, né? Que é o grupo AT5 hoje, né? Que passa pelo AT5 aquilo que é a escolinha, a equipe de treinamento e uma equipe de trabalho de gerenciamento de carreira de atleta, né? Onde por causa dessa entrada do futebol a gente tem, né? E a gente está sempre em todos os lugares aí, oportunizando para os meninos da região eles estar em grandes clubes, mas assim, o ideal da minha empresa, né, a gente fala que o propósito dela é formar, né? Formar para vencer, né? Então, isso é a nossa meta aqui, de todo o processo, né? Que eu tenho pessoas, porque as pessoas muitas vezes ficam naquilo que é só o dinheiro e na realidade é a formação desse processo, porque eu tenho amigos que ganharam muito dinheiro, tenho amigos que ganharam pouco dinheiro e muitas vezes estão em depressão pela mesma situação, né? Se fosse só o dinheiro, aquele que tem dinheiro não sofreria depressão. Na realidade, a formação fez com que desse caminho que eu tive, saber parar de uma maneira mais saudável, né, com aquilo que eu tinha conquistado e também não ficar sentado no sofá, né, vivendo somente de juros, né. Na realidade, eu entendi que eu poderia contribuir por tudo aquilo que eu vivi, as pessoas que me ajudaram lá atrás, que no começo eu falei, eu poderia ser uma pessoa dessa também para oportunizar para esses garotos, né. Então hoje meu trabalho tem essa rotina. Eu tenho uma escola de futebol, equipe de treinamento e também trabalho com atletas também, mais categoria de base. Hoje também trabalho com futebol feminino, sou agente da treinadora do Atlético Mineiro, né, a Lindes Camila, junto com a sua comissão. Então esse meu trabalho de formiguinha, na verdade eu abri uma hold e dentro dessa hold tem umas ramificações que passam pela estrutura principal que é o AT5, que dela vai nascendo todos os outros projetos, né, que é a equipe de treinamento e a T5 Sport, que cuida de gerenciamento de carreira de atleta, principalmente de categoria de base, que aí depois eu tenho parceiros que dão sequência no processo. Mas sou realizado nisso, né, Tê? Uma coisa que eu amo fazer e não quis ir para a beirada do campo, né, como os amigos aí, porque na realidade eu acho que tem que ter um perfil, né? Tem que ter um perfil para aquilo que você vai fazer.
Sou um cara que cobro muito, né? Sempre fui meio bastante competitivo. E no começo da escola, quando eu ia para a beirada da quadra ou do campo, eu vi que eu não ia ter um comportamento adequado. Lógico que eu vou... Era só quando eu bronca? É só bronca. E lógico que é necessário você se preparar. Eu fui me preparar, mas mesmo assim eu tenho um ímpeto, né, um impulso de cobrar muito, não ter muita paciência. E no processo de formação você precisa ter uma paciência. E eu gerindo isso, eu consigo ter mais tranquilidade, né, entregar aquilo que eu tenho, né, de tudo dessa experiência de vida e aquilo que eu tenho estudado diariamente para poder entregar dentro da empresa. Agora, Taliba, não basta ser empresário. O que grande parte da torcida Coxa Branca não sabe, que você é pai de uma jogadora do Coritiba. A Isabela, tua filha do meio, de 16 anos, joga no Coxa. Agora, uma coisa é você ser atleta, empresário. Como é que é ser pai de atleta? Agora tá desse outro lado. Verdade, né? Meu moleque também joga, né? Tá no Cruzeiro. A Isabela tá aí no Imperial, na parceria que o Imperial tem com o Curitiba. Acabou de terminar o Campeonato Paranaense Sub-17, vai começar o Campeonato Paranaense Adulto. Ela tá treinando aí com o pessoal também, que é o Chibior que toma lá, o presidente Fabiano do Imperial. Né? Então ela tá vivendo essa primeira experiência, atleta, cheio dos hormônios, dias bons, dias maus, né? Então a gente tá aprendendo bastante, mas é uma sensação maravilhosa, né? De você poder ver seus filhos trilhando o caminho que você foi, mas assim, tentando separar isso, né? Tentando ser pai, né? Eles estão no nível ainda que eu acredito que eles não precisam ninguém gerenciar a carreira deles, mas se eles passarem desse nível para o outro, que a gente fala, né? Aí eles vão ter alguém que tome conta e direcione, porque eu quero ser pai deles, né? Aquilo que você falou mesmo, é isso mesmo. Torcer, chorar com eles, poder gritar na beira do campo. Então é isso que quando eu vou aí, eu tive aí no jogo deles, né, da Isabela. Então eu sou torcedor, né? Tô ali orientando, tentando ajudar ela para que ela possa desenvolver. Mas é uma alegria sim, né? E eu vendo ela com a camisa do Curitiba, né? Porque meu menino também jogou no Curitiba de 10 a 12 anos, né? Aí depois ele teve no Palmeiras, agora ele saiu, tá no Cruzeiro. Então eu vi meu filho jogando no Curitiba, né? E tô vendo a minha filha jogar no Curitiba. Então tem essa cidade, né? Minhas filhas moram aí também. Então a minha filha mais velha faz faculdade aí. E eu tendo essa alegria dessa cidade que me acolheu tão bem, né? Ver a história dos meus filhos também se transformando aí. Então, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? Uma gratidão por tudo que eu vivi. E agora também proporcionar para meus filhos. Tem sido maravilhoso. Taliba, o papo sobre a sua carreira tá muito bom, contamos várias histórias, porém, chegou a hora de derrubar os parceiros. Vamos lá? Tem jeito, essa aí você... Já derrubei pode... alguns aí, né? Você sabe. Não pode mentir. Só vai escolher um jogador com quem você já jogou. O mais bagunceiro. Rafinha, né? O mais ranzinza. Hans Strui. O mais animado, o mais alegre, que não deixava a concentração quieta. Rapaz, falecido alemão lá meio doido. Ah, alemão, põe alemão. O mais esquecido. Esquecido? Darcy não vale. Nossa, o passarinho. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Isso aí você... Esquecido assim, deixa eu ver. Ai. Você pegou, viu, Tê? Acho que o chileno, o Alexandre lá, o chileno. O chileno eu sou danado, rapaz. O mais preguiçoso. Nossa, aí você quer... Vai, conta, tem que contar. Tete a tete. Ai, meu Deus. Derruba. Ele vai ficar bravo, mas o Igor, aquele meio que jogou com a gente em 2004, o bicho era tiriça também, quanto queria, meu Deus. Mas bom jogador. O mais dorminhoco. Dorminhoco era eu mesmo. O mais comilão, o mais guloso. Mais comilão? Os goleiros que eram bem comilão, rapaz.
O Nascimento falou Falar do os goleiros. Douglas, goleiro. Era feio Então, mesmo? ele já entregou, né, o Douglas? Já. O Douglas vai ficar bravo, 2 traíra. 2 votos pro Douglas, então, no mais comilão. É. Agora, sem falar o nome, conta pra gente, você já teve alguma treta com algum treinador? Não Já, precisa falar o tive. nome do treinador. Então conta pra gente como foi a situação, como foi a pior treta que você já teve com o treinador. Não, assim, eu sempre fui meio. Aquilo que você falou, eu fui pidão, né? Tinha essa realidade de ser pidão e tentar ser justo, assim, né? Mas quando o Curitiba me comprou em 2000, aí começou a ter uma cobrança meio exagerada do treinador da época e eu falei pra ele que eu não queria saber se eu ia ser vendido, porque eu tinha acabado de ser comprado, né? Tinha acabado de ser adquirido pelo Curitiba, eu não queria ser vendido ali. Eu tava jogando 6 meses e ele me cobrando pra ser vendido. Aí eu tipo, chamei ele pra conversar. Eu falei, professor, Bateu na se eu mesa. vou ser vendido. Eu falei, se eu vou ser vendido ou não, eu tenho que continuar performando, né? Se eu não performar, meu. E não tava conseguindo. Depois que o Curitiba comprou, eu passei 6 meses ali difícil. Que aí eu tinha que ser meio que protagonista, tal, essas coisas eu não tava conseguindo ser. Aí 2000 foi um ano difícil pra caramba, mas aí eu tive que. Aí eu tive um treinador que eu vou até falar o nome dele, não tem jeito. Fito Neves, que aí eu tive. Puta, aí eu era treta direto. Que queria que eu corresse mais, eu entrava cansado já no jogo. Tanto que esse Ei, cara mas fazia o eu Fito treinar. Aí ele arrumava encrenca com vários, né? Tinha vários que eram desafeto do Fito Neves, Pô, né, assim, tinha o jeito dele, porque ele não tinha trabalhado muito nessa região. E se você pensar lá, né, lá atrás, antigamente isso aí contava muito. Porque os estaduais que prevaleciam o primeiro semestre, né? Então o cara estava acostumado a trabalhar em outra região, com outra maneira de treino. Aí chegou no Curitiba, querendo tirar o couro meu, chegou uma hora, eu falei, meu, não dá. Aí eu fui meio tete a tete e falei, teve jeito. Eu era novo, tinha 20 anos, já tava Mas assim. também, com um tamanho desse, você acha que o Fito Neves ia encarar? Conta Não pra teve jeito, gente né? alguma treta com algum colega de time. Não, no Curitiba eu não tive. Eu tive uma no Atlético Mineiro, mas assim, no Curitiba mesmo, pouco assim, né? Então conta essa Eu do era mais Atlético apaziguado. Mineiro. Não, tinha um atleta, né, aquele famoso até. Aí nós estávamos numa fase difícil no Atlético Mineiro, ele chegou no treino e falou que nós não ajudava ele, né? Os 2 meio-campistas na época, os meio volantes lá. Aí, rapaz, eu já soltei o verbo, que eu falava pra ele que eu passava da linha da bola dele, e se ele perdia a bola, ele voltava andando, eu tinha que andar 30 metros para trás, né? Então, que também, a partir daquele dia, eu não ia ajudar mais ele, que ia deixar ele se virar e mandar ele tomar naquele lugar. E deixou? Aí o treinador, o treinador já pegou, já entrou, a galera entrou, a gente discutiu e, pô, essa acho que foi a pior treta que eu tive, assim, de... Mas também, naquele momento, o clima tava pesado, que a gente não ganhava, e aí apontou alguma coisa que às vezes poderia ser normal e eu não aceitei. Aí desci da casinha, desci da cruz na hora e já mandei ele Passear. ir a merda. Qual é a maior treta que você já teve com algum jogador adversário? Fora o Cocito. Tinha um cara, um tal do Elcio do Palmeiras também, Magrão. O Magrão, né, agora você tendo mais maturidade, né, ele teve o Magrão sempre jogou duro, né, do Palmeiras. Em 2004, ele machucou o Popó, né, o Adilson Popó. E eu conheci o Popó Pô, ele chegou de Andradina, né, puta, cara, gente boa, numa dividida no Palestra Itália, ele foi meio por cima e quebrou o tornozelo do Popó. Rapaz do céu, no jogo de volta... Nós pegamos, armamos, falamos pro árbitro, né, que ele ia ter que expulsar todo mundo, que aquele dia o Magrão não ia andar. Né, e o Magrão pegava na bola, não tinha conversa. Ia um, depois ia outro e nós treta o jogo inteiro. Ele com o Elcio, né? E eu tinha jogado contra eles, porque eu tava no Sport em 2003. E o quadrangular final da Série B era Palmeiras, Sport e Botafogo, né? Os principais times para subir. Então a gente jogava direto. Então eu tava já com os caras
né, de, assim, coisa de campo, mas já tava afiado, né, jogando direto contra os caras, jogo importante. Quando cheguei pro Curitiba, aconteceu isso, eu fui o defensor, né. Os guerreiros do Curitiba, nós deixamos ele respirar aquele dia. E madeira abaixo, né, só madeira. E nós avisamos o árbitro antes, né, você vai ter que expulsar todo mundo. Aconteceu isso, né, a gente... E assim, depois você vê, né, que no lance às vezes não teve maldade, aquela coisa de campo e da maturidade também, né? Não tem jeito, o que aconteceu. O Magrão pediu pra sair ou não? Não, jogou, mas não... O Magrão sempre foi de personalidade também, baita de um jogador, né? Cara fera na posição e competitivo ao extremo, vencedor, né? Mas naquela época do Palmeiras, ele novo também, então... Coisas do futebol, que aí hoje você entende melhor, mas só que na hora você não consegue ter essa visão, né? Na hora você tá ferido, machucou um companheiro, e nós definimos que foi por maldade, às vezes nem foi, né? Nós definimos que isso tinha sido uma maldade, então isso que fez toda a diferença. Então a gente começou naquele jogo a ter uma rivalidade, né? E a gente, o bicho pegava mesmo, não tinha como. Já teve alguma treta com imprensa, repórter, comentarista, narrador? Pode ser de qualquer região do Brasil, conta aí, sem falar o nome, conta. Não, já tive, né? Dessa mesma Qual foi a do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, né? Quando teve um jogo contra o São Caetano, teve um repórter lá que ele fez igual com o Roberto Carlos, né? Que eu abaixei para pegar a caneleira, ele pegou essa imagem do Atlético. E eu cheguei no Atlético no outro dia e eu não. E eu sempre tive mania de não ler jornal, tipo, não ver esporte. Eu definia as coisas por mim mesmo, para as pessoas que cuidavam da minha carreira, as pessoas que eu amava, né? Então a gente definia meio que, como que foi o jogo, que tem que melhorar entre nós. E nesse dia o cara fez isso, eu não sabia, porque eu não via nada, né? Cheguei na hora que eu pisei no CT do Atlético, aquele chama de imprensa, tá sabendo o que aconteceu, não tô nem sabendo, e aí depois daquele dia começou a ficar ruim para mim, né? A situação, lógico que a performance, ele pegou igual o Robertado, uns 4, 5 sprints, e não era eu para estar marcando dentro da área, o cara pegou abaixando, é um repórter famoso aí desse Grupo Globo, que aí ele realmente, ele foi infeliz, ele fez o trabalho dele, e teve uma coisa interna antes, que aí... Nunca te pediu desculpa? Não. E também, na realidade, ele acha que ele não fez mal, né? Porque eu também nunca me pronunciei sobre isso, né? Falei que cada um ele teve a visão e eu não preciso concordar com a visão dele, né? Porque eu tinha jogado até aquele período quase 40 jogos já pelo Atlético. Era o cara que tinha jogado todos os jogos até aquele momento, então eu falava para eles que o esforço não faltava. E você trabalha na área, sabe? Você pode não gostar da parte técnica, né, daquilo que ele está desenvolvendo, né, mas tem que tomar cuidado com a parte pessoal, né, e isso ele envolveu a parte pessoal, porque minha esposa estava grávida, minha segunda filha, envolveu um monte de coisa, né, então foi um ano pesado ali, e a gente, mas só que aí aconteceu coisa interna, por eu ser inexperiente, assim, ou tentar ser verdadeiro demais, tem coisas que você não expõe, porque eu estava num clube de massa, né, um clube maior, assim, na expressão, assim, naquele momento, e internamente eu expus algumas coisas que eu acho que eu não deveria ter exposto e acabou acarretando esse final aí, entendeu? Pra gente finalizar, qual a maior vergonha que você já passou no futebol? Uma só. Aquele dia que você fecha o olho até hoje e fala assim, meu Deus do céu. Na realidade, são duas, né? Foi duas que eu perdi. Uma, perdi de 6-1 pro Comercial de Ribeirão Preto pela Ponte. E eu entrei jogando e perdemos de 6-1. E a outra foi com o Paraná também, que eu perdi de 6-1. Só que essa teve uma história boa, né? Eu perdi de 6-1 em 99 e depois fui campeão. Então, aquilo lá foi um marco triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque dali que a gente mudou. Perder de 6-1, ok, é vergonha, mas quero saber, assim, uma quebrada. Já caiu, já passou uma vergonha, algum mico no vestiário? Conta, Nascimento, Ataliba, porque o seguinte, eu tentei falar com falei Nascimento porque eu tava pensando nele. Eu tentei levantar com os teus parceiros aí, cara, foi difícil. Quebrada tua não se encontra no futebol paranaense. Então
conta você pra gente aí a maior vergonha, o maior mico. Na verdade, assim, e assim, não é que vergonha. Eu tinha, vamos falar assim, não é vergonha. Eu era muito ansioso, né, Tê? Eu vomitava antes de jogar. Ah, Muitas todo vezes eu tive jogo? quase todo jogo aí no Curitiba. Dependendo da importância do jogo, eu ficava tão ansioso e nervoso que eu vomitava. Aí no túnel eu ia subindo, os caras nem ficavam perto de mim. Ó, tá livre, deixa ele vomitar, quem vai jogar bem hoje. Então isso que eles tinham que fazer. E as outras coisas eu não dava muita brecha, não, né? Os caras me chamavam de velho, né? O Talib é o novo velho, sempre querendo as coisas certinhas, né? Então não dava muita chance para quebrar, não. Mas assim, de vergonha não tem muita coisa, não. E não tinha nenhum parceiro que levava um saquinho ali no túnel na hora do abraço, já te entregava, tá aqui, Taliba. Opa, segura ele, né? E quando não fazia dentro do campo, ninguém via. De repente eu tava baixado e já sabia. Mas Você aí imagina então? Você imagina então se o repórter lá de BH do Galo tivesse visto você vomitando, então. Aí, pô, tá louco. Aí tava feita. Tá, ia desmoralizar tudo, né? Então, mas eu tinha essa dificuldade. Aí eu comecei a cuidar melhor da alimentação, todas essas coisas. Aí eu tive uma melhora e também você vai amadurecendo, vai entendendo, equilibrando essas emoções e foi mais tranquilo por um período. Mas no começo, a inicial, era difícil mesmo. Queria dar resultado e não conseguia controlar, né? Ataliba, só tenho a te agradecer. Foi uma delícia, muito bom a gente contar essas histórias da sua carreira, rever alguns momentos marcantes. Muito obrigada, Taliba, sempre pela tua atenção comigo, né? Muito sucesso aí nessa nova empreitada de empresário, da holding, da escolinha. Muito sucesso com os filhos, né? Com seus filhos jogadores, com a Isabela e com o Gabriel. E volte sempre, Taliba. O Tete a TT está sempre à disposição aqui. E, ó, eu vou continuar perguntando para você a quebradeira dos parceiros, hein? Que nós vamos derrubar bastante gente aqui ainda, hein? Não, pode... Eu quero agradecer, né, Tê? Parabéns pela iniciativa, né? Isso é legal. Contar a história daqueles que passaram, né? No Brasil a gente não tem muito essa mania mesmo. Culturalmente é cobrado, o cara troca, mas a gente tem um carinho muito grande, né? Você tocou na minha história aí dentro do Curitiba, um clube que me ajudou em todos os sentidos, né? Na formação da minha família, na minha formação do meu caráter, na minha formação como atleta, né? E principalmente... que eu falo, Curitiba abriu as portas do futebol mundial para mim, né? Nacionalmente eu cheguei por causa do Curitiba, joguei fora do país por causa do Curitiba, né? Então, aí que eu fui muito feliz, né? Um clube que me acolheu de novo, né? Onde eu ganhei meu primeiro título, onde eu, né, casei em Curitiba, né? Então, tudo isso tem uma história muito importante para mim, essa história aí. Obrigado, Deus abençoe seu trabalho, né? E estamos aí sempre à disposição. Obrigada, Taliba, pela sua participação, por dedicar o nosso tempo. Obrigada a você que acompanhou até agora o podcast Tete a TT, esse episódio com a Taliba. Lembrando, toda terça-feira, um episódio novo. E você que está aí, aproveita e se inscreve no meu canal no YouTube, ATT Jornalista, e manda esse episódio para quem você quiser. Beijo, valeu!